Palavras diárias de Deus. Satanás usa essa variedade de métodos para corromper o homem. O homem tem conhecimento e algumas teorias científicas. O homem vive sob a influência da cultura tradicional e cada qual é herdeiro da cultura tradicional. O homem tende a levar adiante a cultura tradicional dada a ele por Satanás, bem como a atuar em sintonia com as tendências sociais que Satanás provê para a humanidade. O homem é inseparável de Satanás, cooperando com tudo que Satanás faz em todos os tempos, aceitando seu engano, sua arrogância, malícia e maldade. Uma vez que o homem veio a possuir esses caracteres de Satanás, ele tem sido feliz ou infeliz por viver em meio a esta humanidade e este mundo? Infeliz. Por que você diz isso? Ele está atado por essas coisas e sua vida é um amargo conflito. Alguém está de óculos e tem a verdadeira aparência da sabedoria. Ele pode nunca gritar, sempre ser eloquente, racional e, além disso, por sua idade avançada, pode ter passado por muitas coisas e ser muito experiente. Ele pode ser capaz de falar detalhadamente sobre temas grandes e pequenos e ter fundamentos sólidos para o que diz. Ele pode ter também um conjunto de teorias para avaliar a autenticidade e a razão das coisas. E as pessoas podem olhar para seu comportamento, sua aparência, e ver como ele se porta e ver sua integridade e seu caráter e não encontrar falha nele. Pessoas como essa atendem particularmente às atuais tendências sociais e nunca são concebidas como ultrapassadas. Embora essa pessoa possa ser mais idosa, ela nunca fica aquém do seu tempo e nunca está velha demais para aprender. Na superfície, ninguém consegue achar falha nela, mas, por dentro, ela está completamente corrompida por Satanás. Na superfície, nada está errado. Ela é gentil, refinada, possui conhecimento e certa moralidade. Ela tem integridade e as coisas que ela conhece são comparáveis ao que pessoas jovens conhecem. No entanto, no que se refere à sua natureza e substância, essa pessoa é um modelo vivo e completo de Satanás. Ela é a imagem idêntica de Satanás. Esse é o fruto da corrupção do homem por Satanás. O que eu disse pode ser ofensivo para vocês, mas é tudo verdadeiro. O conhecimento que o homem estuda, a ciência que ele entende e os meios que ele escolhe para enquadrar-se nas tendências sociais são, sem exceção, ferramentas da corrupção de Satanás. Isso é absolutamente verdadeiro. Por essa razão, o homem vive dentro de um caráter que foi completamente corrompido por Satanás. E o homem não tem maneira de saber o que é a santidade de Deus, nem o que é a substância de Deus. Isso é assim porque, na superfície, não se consegue descobrir falhas nas maneiras pelas quais Satanás corrompe o homem. Não se consegue dizer a partir do comportamento de alguém que algo está faltando. Todos fazem o seu trabalho normalmente e vivem uma vida normal. Eles leem livros e jornais normalmente, estudam e falam normalmente. Algumas pessoas até aprenderam a ter a fachada da moralidade, de modo que são capazes de fazer suas saudações, ser polidas, ser corteses, ter compreensão com os outros, ser amigáveis, ser solícitas com os outros, ser caridosas e evitarão ser incômodas para outros e tirar vantagem de outros. No entanto, seu caráter satânico corrupto está enraizado profundamente dentro delas. Essa substância não pode ser mudada por meio da dependência do esforço externo. O homem não é capaz de conhecer a santidade de Deus por causa dessa substância, e a despeito da substância da santidade de Deus ter sido tornada pública para o homem, este não a leva a sério. Isso é assim porque Satanás já chegou a possuir completamente os sentimentos, as ideias, os pontos de vista e os pensamentos do homem através de vários meios. Essa possessão e corrupção não são temporárias nem ocasionais.
Elas estão presentes em toda parte e em todos os tempos. Por essa razão, muitas pessoas que creram em Deus por 3 ou 4 anos, até 5 ou 6 anos, ainda se apegam aos pensamentos e às opiniões que Satanás instilou nelas, como se estivessem se agarrando a um tesouro. Porque o homem aceitou as coisas más, arrogantes e maliciosas da natureza de Satanás, inevitavelmente nas relações interpessoais do homem, com frequência há conflito, com frequência há discussões e incompatibilidade que se criam como resultado da natureza arrogante de Satanás. Se Satanás tivesse dado coisas positivas à humanidade, por exemplo, se o confucionismo e o taoísmo da cultura tradicional que o homem aceitou fossem considerados coisas boas, tipos similares de pessoas deveriam ser capazes de conviver umas com as outras depois de aceitar essas coisas, certo? Então por que há uma divisão tão grande entre pessoas que aceitaram as mesmas coisas? Por que isso? É porque essas coisas vêm de Satanás, e Satanás cria divisão entre as pessoas. As coisas que Satanás provê, não importa o quanto pareçam dignificadas ou grandes na superfície, trazem ao homem e produzem na vida do homem somente arrogância e nada além do engano da natureza má de Satanás. Isso está certo? Alguém que pudesse se disfarçar, que possuísse riqueza de conhecimento ou tivesse uma boa educação, teria dificuldade para esconder seu caráter satânico corrupto. Isso equivale a dizer que, não importa de quantas maneiras essa pessoa mascarou a si mesma, se você pensou que ela era uma santa, ou se você pensou que ela era perfeita, ou se você pensou que ela era um anjo, não importa quão pura você pensou que ela era, como seria a vida dela nos bastidores? Que substância você veria na revelação do seu caráter? Sem dúvida você veria a natureza má de Satanás. Pode-se dizer isso? Sim. Por exemplo, digamos que você conhece alguém próximo a vocês que você pensava ser uma boa pessoa, talvez alguém que você idolatrava. Com a sua atual estatura, o que você pensa dela? Primeiro, você verifica se esse tipo de pessoa tem ou não tem humanidade, se ela é honesta, se ela tem amor verdadeiro pelas pessoas, se suas palavras e ações beneficiam e ajudam outras. Não. O que são realmente a assim chamada amabilidade e o amor ou a bondade revelados aí? É tudo falso, é tudo fachada. Essa fachada de bastidores tem um propósito maligno ulterior. É para tornar aquela pessoa adorada e idolatrada. Vocês veem isso claramente? Sim,